Número 1. Cadê o Yugi, Jaden e, na verdade, todo mundo da era DM e GX em Yu-Gi-Oh! 5DS? Essa talvez seja a maior das dúvidas, pois, apesar de ter sim uma explicação não tão interessante, a gente ainda não faz ideia do que aconteceu de fato com o Yugi, Jaden e as suas trupes. Número 2. O Abydos III tem algum parentesco com o Aten ou o Seto? Lá em Yu-Gi-Oh! GX, no episódio 40, nós conhecemos outro faraó. Dessa vez, Abydos o III, que já te adianto, ele veio depois do Aten. E isso é fácil de explicar, já que nos flashbacks, o Abydos e os seus subordinados usam vários Ks em duelos. E a capacidade de usar Ks só existe a partir da era do Aten. A dúvida que ficou depois da sua aparição é se ele é de uma linhagem diferente do Aten, ou se ele tem algum parentesco com o faraó Seto. Sim, faraó Seto, porque o Seto se tornou faraó. Número 3. Quem era o dono do baralho lendário que aparece no episódio 11 de Yu-Gi-Oh! Zeal? Se você já me acompanha há algum tempo, já deve conhecer a carta Chaos End Ruler, um monstro extremamente poderoso, mas de quem foi o baralho que tinha essa carta? Pelo que a reportagem nos conta, esse deck lendário estava perdido há muito tempo e agora estava no Museu da Cidade Coração. Se eu fosse apostar aqui, esse baralho aqui foi de alguém muito importante no passado, mas é só uma hipótese minha, porque ainda é um mistério. Número 4. Será que existe um Ignis divino? Se você acompanhou Yu-Gi-Oh! Vrains, eu sei que isso já passou pela sua cabeça. Será que tem um Ignis do atributo divino? Bom, a partir de Yu-Gi-Oh! Zeal, não há mais a presença de cartas com atributo divino. E apesar da Obelisk Force em Arc 5 ser uma óbvia referência à existência do Soldado Gigante na Dimensão Fusão, após a Era 5DS, nunca mais apareceu de fato uma divindade em Yu-Gi-Oh! Então seria genial um Ignis divino em Vrains, resgatando esse atributo há muito tempo esquecido. Número 5. Quem criou os deuses egípcios? No Arco das Memórias do Faraó, especificamente no episódio 202 de Duelo de Monstros, a gente descobre que os 3 deuses estavam selados no Templo do Faraó e que somente outro faraó poderia chamá-los, já que as outras pessoas nem sabiam seus nomes. Não fica claro se é só o Aten que pode chamar os deuses ou se o seu pai também podia fazer isso. E aqui começa a dúvida, sabendo que boa parte, para não dizer todos os casos do Antigo Egito, foram extraídos de pessoas, como exemplo, o próprio Exódia, de onde, ou melhor, de quem veio os deuses egípcios, como que eles foram selados e por que eles são tão poderosos. Número 6. Quem foi o Zark? Apesar de ter sim um flashback contado pelo Acabaléu, que nos dá mais ou menos ali um contexto de quem foi o Zark, fato, meu irmão, a gente sempre vai querer saber mais sobre quem foi esse personagem e toda a sua trajetória até se tornar o Rei Supremo da dimensão original. E falando nela, número 7. Quanto tempo se passou desde Yu-Gi-Oh! Zeal até os eventos da dimensão original? Se a gente considerar que Yu-Gi-Oh! DM, GX, 5DS, Zeal e Arc 5 estão no mesmo universo, uma dúvida surge. Quanto tempo se passou desde Zeal até a ascensão do Zark na dimensão original? Bom, talvez você tenha percebido, mas existe um padrão em Yu-Gi-Oh! A cada 5 milênios acontece uma série de catástrofes. Por exemplo, 10 milênios antes do início de Duelo de Monstros, acontece a primeira Batalha de Nazca e a Batalha de Atlântida. 5.000 anos depois, acontece a batalha contra Bakura e Zork, e nessa mesma época, a segunda Batalha de Nazca. E 5.000 anos mais tarde, a volta do Faraó, o renascimento do Rei Supremo e a batalha contra os Signatários das Trevas. Então, eu chuto que a dimensão original se passe numa época próxima a 5 milênios após Zeal. E aí, o que você acha? É viagem? Opa, e aí, duelista Lipe? E é a minha vez, com mais de 7 animes, vários filmes e mangás, Yu-Gi-Oh! Tem um acervo de histórias bem grande. Mas claro, sempre fica ali aquelas perguntas sem respostas. E como você deve ter notado, hoje eu tô passando para vocês algumas perguntas sem respostas em Yu-Gi-Oh! Antes de continuar, só te agradecer por ter clicado em gostei, se inscrito no canal e claro, ter compartilhado esse vídeo de alguma forma. Fazendo isso, meu irmão, você já me ajudou a criar o maior canal de Yu-Gi-Oh! Do Brasil. E se tivesse
Mercado Livre, uma Amazon só de Yu-Gi-Oh! Então, essa realidade já existe e ela se chama Liga Yu-Gi-Oh! O melhor lugar para você comprar as suas cartas. Assim eu não resisto. Olha só, eu vou clicar aqui no link na descrição, vou ser redirecionado para lá. Daí vamos fazer uma pesquisa aqui? Exódia, por exemplo. Olha o tanto de resultados. E se liga nisso aqui. Olha o tanto de lojas que tu encontra em um só lugar. Bora procurar algo mais recente. Burst of Destiny. E se liga nisso aqui. Aparece a box fechadinha ou os packs. Bora ver a caixa fechada? Se liga no tanto de lojas aqui. E o bacana é que tu pode comparar os preços. E tá ligado que isso é muito importante. Bora colocar isso aqui no carrinho para eu explicar uma coisa para vocês. Se tu for comprar pela Liga, coloca o código DUELO para dobrar as suas chances nos sorteios da Liga. Mas olha só, muito importante. É aqui, não aqui. Aqui, beleza? Beleza! Sempre que você for fazer as suas compras, vai primeiro na Liga Yu-Gi-Oh! Porque além de ser literalmente o melhor lugar para você comprar as suas cartas oficiais, você ainda vai concorrer a sorteios mensais. E claro, a Liga Yu-Gi-Oh! É parceira do canal, o que significa que ela está ajudando a Dueloverso a se tornar o maior canal de Yu-Gi-Oh! Do Brasil. Então se quer apoiar a Dueloverso, compre as suas cartas na Liga Yu-Gi-Oh! Número 8. Qual é o plano do Otis em Yu-Gi-Oh! Sevens? Na sua primeira aparição, o Otis causou a impressão de ser um mentor para o Yuga. Porém, com o avançar da história, as suas ações parecem muito mais parte de um plano maior. E aí que tá, qual é o plano desse cara? Será que ele não passa de um drone? Número 9. Cadê os Amuletos das Sombras em Yu-Gi-Oh! GX? A primeira temporada de Yu-Gi-Oh! GX nos apresentou a sua versão pirata dos itens do milênio. E olha, eu tô zoando aqui, mas rapaz, esses itens místicos eram tão poderosos quanto as relíquias. E aí que entra o problema. Cadê os Amuletos das Sombras nas temporadas posteriores de Yu-Gi-Oh! GX? E pegando o gancho, número 10. Aonde foram parar as Feras Sagradas? Depois do fim da terceira temporada de Yu-Gi-Oh! GX, a gente nunca mais ouviu falar dos 3 demônios fantasmas, nem mesmo pela Yubel. E por mais que a galera subestime as Feras Sagradas, no anime, elas são tão ou mais perigosas que os deuses egípcios, já que elas possuem a capacidade de roubar o poder espiritual de outras cartas. E isso fica muito claro no episódio 49 de Yu-Gi-Oh! GX, onde, só por invocar as 3 feras sagradas, espíritos de monstros do mundo todo estavam tendo as suas energias drenadas pelos demônios fantasmas. Então, como que cartas tão poderosas simplesmente desaparecem sem ninguém ter a mínima ideia de onde elas foram parar? Cadê essas cartas, Jaden? Número 11. Por que tinha o templo da Cyberart na dimensão Dark World? No episódio 141 de Yu-Gi-Oh! GX, no meio do arco da outra dimensão, temos um duelo, se dá pra chamar aquilo de duelo, né? Entre Zene e um membro da força de Elite Goblin. Bom, o problema tá no fato que o Zene estava frente a um quadro exatamente igual à pintura do Cyber Dragão final exposta no dojo da Cyberart. O Zene até diz que aquele era o seu dojo da Cyberart. Mas, meu irmão, a dúvida é se o Zene criou aquele santuário para o Cyber Dragão final ou se naquela mansão onde ele e o Astra estavam já tinha aquele lugar em homenagem ao Cyber Dragão final. Me diz aí nos comentários o que você acha. Número 12. Qual é a relação entre o feiticeiro astrógrafo e o Zark? Esse aqui merece até um vídeo próprio. Se você assistiu o episódio 126 e 135 de Yu-Gi-Oh! Arc 5, já deve ter se perguntado o que cacete é o feiticeiro astrógrafo e qual é o significado do seu cântico de invocação. Em ambas as vezes em que o Zark se tornou um só com os seus monstros, esse feiticeiro estava lá. Não só isso, no episódio 135 acontece algo ainda mais bizarro. Quando o Yuya se rende ao poder do Zark, o anime faz questão de mostrar o feiticeiro astrógrafo a várias galáxias de distância da Terra, como uma entidade mesmo. Mas apesar da gente saber que é ele quem começa a fundir as dimensões e o próprio Zark, as perguntas que ficam são: o que ele é, por que ele é tão poderoso e qual a sua relação com o Zark? Número 13. Se o Yuma tem o número 7, por que ele não usa? Se você me acompanha, já deve saber o nível de apelação que essa carta aqui possui. Mas, por que cacete que o Yuma não a usa? Na verdade, vários números poderosos que o Yuma possui. Por exemplo, o número 16 Shockmaster, o número 53 e o número 69. Que, ok, esse último
é mais complicado porque a gente não sabe se o Yuma consegue usá-lo, mas de qualquer forma, por que o Yuma não usa esses números? Número 14, por que o Dragão Vermelho não interferiu no futuro do Zeone? Eu sempre fiquei curioso com isso, porque o Dragão Vermelho não fez nada contra a invasão dos Mech-Lords. Ok, a função do Dragão Vermelho era de selar e lutar contra os imortais terrestres, mas ele interferiu na batalha contra os 3 nobres puros e ainda viajou no tempo. E aí fica a dúvida, por que ele no futuro não escolheu outros signatários para enfrentar os Mech-Lords? Tava com preguiça? Número 15, qual é a relação entre o Pegasus e o Faraó? Mesmo que exista ali um ótimo motivo narrativo do porquê o Olho do Milênio aceitou o Pegasus, a pergunta ainda fica, cara. O Pegasus é a reencarnação de alguém próximo ao Faraó? Obviamente do Akhenaten ele não é, já que pela aparência o Akhenaten reencarnou como Gozaburo. E no mangá, na formação dos sacerdotes do Faraó Seto, não dá pra saber se ele seria a reencarnação do sucessor do Akhenaten, já que, como você deve estar vendo, não dá pra ver muita coisa. Então, qual é a relação do Pegasus e do Aten? Número 16. Quais são os outros cartões proibidos além do Blood Mephisto? No episódio 94 de Yu-Gi-Oh! 5DS, a gente fica sabendo que durante algum tempo a empresa, ou as empresas, que criavam as cartas de duelo de monstros, fizeram algumas cartas capazes de causar dano real, e entre elas estava o Blood Mephisto. A pergunta que fica é, quais eram essas outras cartas capazes de dar dano real? Inclusive, número 17, além do Ceifador, quais são as outras 6 maravilhas da Academia do Norte? No episódio 91 de Yu-Gi-Oh! GX, nos é apresentado o Green Reaper, vulgo Ceifador, carta essa que concede ao seu portador um poder de draw absurdo. O cara puxa a carta que ele quiser, mas com o preço da sua alma. E numa conversa do Chase com o Jaden, ele diz que essa carta aqui é uma das 7 maravilhas da Academia do Norte. E aí fica a dúvida, quais eram as outras 6? Será que eram cartas tão perigosas como essa? Bom, duelista, essas foram 17 perguntas sem respostas em Yu-Gi-Oh! Se você tiver mais um aí, deixa aí nos comentários. Agora me deixa te agradecer por ter clicado no gostei, se inscrito no canal e ter compartilhado esse vídeo de alguma forma. Quando você fez isso, você já me ajudou a criar o maior canal de Yu-Gi-Oh! Do Brasil. Mas é isso, duelista, é a sua vez.